E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o Corinthians avançou de forma significativa nas negociações com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, para garantir a permanência do meio-campista Maicon por mais 3 temporadas. Desde o início das conversas, a diretoria alvinegra deixou claro o interesse em manter o jogador no elenco, considerando sua importância técnica e sua identificação com o clube. A primeira alternativa colocada à mesa foi a renovação do empréstimo, modelo já utilizado anteriormente, mas que não agradou ao atleta. Maicon demonstrou o desejo de ter um vínculo mais longo, que lhe proporcionasse estabilidade profissional e pessoal, evitando a necessidade de renegociar seu futuro a cada temporada. Além disso, o jogador foi enfático ao afirmar que não tinha interesse em retornar à Ucrânia, especialmente por conta do cenário de guerra vivido no país, fator determinante para sua decisão. Diante desse panorama, as negociações evoluíram e o Shakhtar aceitou flexibilizar sua posição inicial, abrindo espaço para um acordo em definitivo. O novo formato prevê que o Corinthians ficará com Maicon sem a necessidade de um pagamento imediato pela transferência, o que representa um alívio financeiro para o clube paulista. Em contrapartida, o Shakhtar manterá 50% dos direitos econômicos do jogador, garantindo participação em uma possível venda futura. O entendimento entre as partes é considerado positivo e avançado, restando apenas ajustes burocráticos e detalhes contratuais para que o acordo seja oficializado e anunciado publicamente nos próximos dias. Paralelamente às tratativas pela permanência do meio-campista, existe uma pendência financeira que também faz parte do contexto da negociação. O Corinthians possui uma dívida aproximada de 1 milhão de euros com o Shakhtar, referente aos últimos contratos de empréstimo de Maicon. Em fevereiro deste ano, a FIFA deu ganho de causa ao clube ucraniano em um processo movido contra o Timão, o que aumentou a pressão sobre a diretoria corintiana. No entanto, o clube paulista recorreu à Corte Arbitral do Esporte, CAS, buscando uma reavaliação da decisão. Essa questão segue sendo discutida separadamente, mas influencia diretamente o ambiente das negociações entre as duas equipes. Dentro de campo e no vestiário, Maicon continua sendo visto como uma peça fundamental para o elenco alvinegro. A permanência do camisa 7 foi um pedido direto do técnico Dorival Júnior, que enxerga no jogador não apenas qualidade técnica, mas também maturidade, experiência e liderança. Essas características ficaram evidentes ao longo da campanha da Copa do Brasil, quando Maicon assumiu o papel de um dos capitães da equipe. O ponto alto dessa liderança foi a final contra o Vasco, no Maracanã, quando usou a braçadeira e se tornou uma referência para os companheiros em um momento de grande pressão e importância histórica. Revelado nas categorias de base do Corinthians, Maicon construiu uma trajetória sólida e consistente com a camisa alvinegra. Ao todo, já soma 248 partidas disputadas pelo clube, com 18 gols marcados, números que reforçam sua regularidade ao longo dos anos. Nesse período, participou de conquistas expressivas, como 3 títulos do Campeonato Paulista, um Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, sendo parte importante da história recente do Timão. A identificação com a torcida e o sentimento de pertencimento ao clube pesam a favor de sua permanência, e a expectativa é de que os últimos entraves sejam superados para que Maicon siga escrevendo novos capítulos de sua carreira no Corinthians. Um movimento de bastidores começa a agitar o Parque São Jorge e promete sacudir o mercado da bola. O Corinthians avalia uma investida ousada para contratar Gabriel Barbosa, nome que dispensa apresentações no futebol brasileiro. A possível chegada de Gabigol desperta curiosidade e expectativa na torcida alvinegra, não apenas pelo peso do atacante, mas pelo simbolismo de apostar em um jogador acostumado a decisões e grandes palcos. Revelado pelo Santos como uma joia precoce, estreando no profissional aos 16 anos, Gabriel construiu sua fama com gols, personalidade forte e uma trajetória marcada por protagonismo desde muito jovem, tornando-se rapidamente um dos atacantes mais comentados do país. Apesar de atualmente defender o Cruzeiro, o histórico vencedor de Gabigol segue sendo um atrativo poderoso para o Corinthians, que busca impacto imediato e um nome capaz de mudar o patamar ofensivo da equipe. Campeão brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo em 2019, ano em que viveu o auge da carreira com gols decisivos e atuações históricas, o atacante carrega no currículo a experiência de quem sabe lidar com pressão e cobrança. Internamente, a diretoria corintiana enxerga na possível contratação não apenas um reforço técnico, mas também um movimento estratégico para reacender o entusiasmo da torcida e reforçar a ambição do clube em competições nacionais e continentais. A investida ainda é tratada com cautela, mas o simples interesse já é suficiente para colocar Gabigol novamente no centro das atenções do futebol brasileiro. Conhecido por sua personalidade forte, confiança inabalável e espírito competitivo, Gabigol é o tipo de jogador que cresce em ambientes de alta pressão, exatamente o cenário que envolve o Corinthians. O atacante nunca escondeu sua ambição por títulos e protagonismo, características que podem ser decisivas em momentos-chave de mata-mata e clássicos.
Sua mentalidade vencedora, aliada à experiência em finais e decisões, tende a contagiar o elenco e elevar o nível de competitividade interna, algo que o Timão historicamente valoriza. Além dos gols, Gabigol pode oferecer liderança, presença psicológica sobre os adversários e a capacidade de assumir responsabilidades nos momentos mais difíceis, atributos que frequentemente fazem a diferença na busca por conquistas importantes como o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e torneios continentais. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. Mesmo em meio a fases de cobrança intensa e mudanças no cenário do futebol brasileiro, Gabriel Barbosa manteve-se como um nome decisivo nas temporadas 2022, 2023 e 2023-2024. Vestindo a camisa do Flamengo, Gabigol seguiu sendo protagonista, somando gols importantes e presença constante em jogos grandes, reforçando sua reputação como atacante de momentos decisivos. Ainda que tenha alternado períodos de maior e menor brilho, sua capacidade de decidir partidas, chamar a responsabilidade e incomodar defesas adversárias seguiu evidente. Os números acumulados pelo clube carioca, 118 gols em 247 partidas, refletem não apenas longevidade, mas regularidade em alto nível, algo raro no futebol brasileiro contemporâneo. É justamente esse perfil que torna uma possível transferência para o Corinthians tão atraente. O Timão busca um jogador capaz de mudar jogos grandes, suportar pressão da torcida e transformar oportunidades em títulos, e Gabigol reúne todos esses elementos. Sua experiência recente em temporadas competitivas, aliada ao histórico de decisões em mata-matas, pode representar um salto de qualidade imediato para o elenco alvinegro. Mais do que gols, o atacante levaria ao Parque São Jorge uma mentalidade vencedora e uma presença ofensiva que obriga adversários a se reorganizarem, criando espaço e confiança para o time crescer em momentos cruciais. Para o Corinthians, apostar em Gabigol é investir em impacto, personalidade e ambição por conquistas. A possível contratação de Gabriel Barbosa já coloca Fiel no centro do debate. A chegada de um atacante com histórico decisivo, personalidade marcante e títulos importantes naturalmente gera expectativa e também questionamentos. Seria Gabigol o nome ideal para assumir o protagonismo que o Corinthians tanto busca? A torcida, conhecida por sua paixão e exigência, está disposta a apostar em um jogador acostumado à pressão, holofotes e decisões, mas que também carregaria a responsabilidade de corresponder dentro de campo desde o primeiro jogo? Além da opinião sobre o reforço, cresce a curiosidade sobre o desempenho que se espera do atacante com a camisa alvinegra. Quantos gols ele pode entregar? Será o diferencial nos clássicos e nas partidas decisivas de mata-mata? A expectativa é de liderança, entrega e gols em momentos cruciais. O desafio está lançado, e a pergunta final fica no ar: você acredita que Gabigol pode ser o nome capaz de recolocar o Corinthians no caminho das grandes conquistas? Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.